E uns meses depois, Marcos acabou sendo convidado, junto com sua família, para o casamento de Guilherme e Janaína. E quando eles chegaram no local, Marcos viu que era o mesmo local onde a Ashera se casou com Robert. E quando ele viu ao redor, viu as pessoas que ele conhecia. E o Lucas se aproximou do Marcos e disse que parece que todas as pessoas que eles apresentaram para a Janaína acabaram aparecendo por aqui. E mais os parentes do Guilherme e muita gente que é amigo dele estão por aqui também. E o Marcos disse que tanto tempo ajudando ela a lidar com problema de confiança e apresentando as pessoas que a gente conheceu pelo multiverso, parece que deu nisso. E o Lucas disse que foi mesmo, porque essas pessoas estão todas aqui, parece que gostaram dela, por ver que ela era uma pessoa que buscava amizade verdadeira e as pessoas gostaram do jeito que ela tinha interesse nisso. E o Marcos disse que ainda bem, não? Além do mais, ela vai se casar com o Guilherme, alguém que é de uma civilização onde eles não contam mentira, eles sempre falam a verdade. E o Lucas disse que é porque não tem como mentir para um observador, você sabe muito bem disso. O Marcos disse que é verdade. E eles foram vendo lá, e apareceu Marlon lá, e disse, e aí pessoal, como vocês estão? E o Lucas disse, Marlon, há quanto tempo? O Marlon disse que já faz tempo mesmo, ele já é até avô, e ele apontou para um canto, e viram lá umas crianças pequenas. O Marlon disse que os filhos e netos dele já estão por aí, e perguntou com relação aos deles. E o Lucas disse que faz pouco tempo que ele se casou, então ele ainda não tem filhos. E aí acabaram vendo uma menina passando por lá voando, e parou lá junto deles, e disse pro Marlon, vovô, será que depois daqui a gente pode ir no planeta dos jogos? E o Marlon disse para ela que veria com os pais dela, e se eles deixassem, ele levaria ela lá nesse planeta. E ela disse legal, e saiu de lá voando, e viram que a cerimônia ia começar, e todos foram para o seu lugar, até que no momento viram o Guilherme chegando lá no altar, e viram que ele estava vestido com uma roupa como se fosse de um príncipe, e quando viram a Janaína se aproximando, viram que ela estava com uma roupa tipo de princesa, e o Marco disse que já viu esse tipo de roupa em contos de fada, e a Glória disse que é porque Janaína, depois de conhecer mais dos contos de fada da Terra, ela disse que era parecido com o que ela imaginava nos sonhos de infância dela, se casar, e parece que o Guilherme quis realizar isso para ela. E o Marco disse que agora só vai faltar mesmo um castelo. E a Glória disse que se duvidar do que o Guilherme pode fazer, é capaz deles até terem um planeta próprio só para eles. E o Marco disse que não duvidava disso. E a cerimônia seguiu em frente, e, e a cerimônia seguiu, até que chegou no momento em que disseram que os dois podiam se beijar, e eles se beijaram, um beijo longo, e quando terminaram, acabaram ouvindo vários fogos estourando no céu, e todo mundo começou a pular e a gritar e comemorar, e depois foram para o buffet e viram lá que o pessoal do Planeta Musical estava cantando e várias coisas estavam aparecendo por lá, várias constelações e estrelas em uma parte, e a Janaína foi lá e estava dançando no ar com o Guilherme, bem no momento em que escureceu lá a parte que eles estavam, e apareceu a lua bem na frente deles, e fez uma pequena sombra atrás deles, e a Glória disse que isso faz ela lembrar de quando eles estavam na lua, se declarando um pro outro, e Marco disse que lembra mesmo, e no momento, alguém pegou lá o microfone e disse que propõe um brinde a mais um casal que Marcos, o Colossal, acabou juntando, e viram que era o Breno, e todo mundo lá começou a comemorar, a bater palmas, e o Marcos ficou meio constrangido, e o Marcos viu que vários dos amigos dele estavam chegando lá perto do Guilherme com a Janaína para parabenizar eles, e ele foi lá, e Janaína, quando viu ele, foi lá e disse muito obrigado, e o Marcos disse pelo quê, e ela disse por ter feito com que eu não desistisse de tudo. Eu literalmente tinha pensado em acabar com minha própria vida um tempo atrás, por tudo que eu estava passando, mas quando você chegou, você cuidou que eu continuasse vivendo, mesmo sem eu ter falado isso diretamente. Eu queria poder deixar de viver, mas com todos vocês, e aprendi que a vida vale a pena. E ela foi e abraçou o Guilherme e disse que está feliz de ter tido alguém que a guiou por vários mundos, que mostrou que ainda existem pessoas que valem a pena
confiar e disse que está muito feliz de poder ter encontrado ele. E ele disse que está muito feliz também de ter encontrado ela. E os dois se beijaram e foram flutuando lá para a banda da pista de dança. E a festa seguiu por um longo tempo e várias pessoas foram parabenizar a Janaína com o Guilherme. E Marcos saiu pela festa junto com Glória, vendo cada uma das pessoas que ele havia visto um tempo e feito amizade. E acabou se encontrando com o Ricardo, o observador brincalhão. E foram voando por lá, conhecendo umas pessoas novas, que eram parentes do Guilherme. E mais as pessoas que eles haviam conhecido um tempo atrás. Encontraram com Argos e foram vendo por lá várias pessoas que o Marcos já havia conhecido faz muito tempo. E viu que tava várias pessoas que ele havia feito amizade junto com os amigos dele. E acabou encontrando um momento a Lâmina de Aço, junto com seu marido. E mais umas pessoas que ele havia visto faz pouco tempo. E se chegou lá com elas e foi falar com elas. E acabou encontrando umas amigas da Glória. E o Gabriel apresentou lá uns amigos dele, qual mandaram para aquele mundo onde haviam eliminado o vírus anti-homens. E acabaram encontrando também a Paulo e João, junto com as pessoas do seu mundo. E ele foi conversando lá com essas pessoas, até que no momento ele saiu e acabou encontrando a família do Gabriel e da Dávila, que estavam juntos, que estava falando sobre o casamento deles, como foi, e sobre o neto deles, que estava já com 1 ano. E eles foram voando por lá e acabaram vendo o André, que estava com as pessoas do reino que eles estavam governando. E foram voando e acabaram encontrando o general com os super soldados. E viram o Dexter, que estava lá com uma mulher. E o Marcos chegou lá e perguntou quem era. E o Dexter disse que havia se casado faz um tempo. E ele apresentou a mulher dele, que se chamava Miguelina. E depois de conversarem bastante, acabaram voando mais por lá e vendo mais pessoas que eles conheciam. E o Marcos disse que parece que todas as pessoas que eles já conheceram e fizeram amizade estão por aqui. Todas as pessoas do nosso ciclo de amizade, seja perto ou distante. E acabou apontando para uma direção e viu o Rafael junto com a Susan, mais o Rei Damião. E acabaram vendo o Rafael junto com o seu filho, que já estava bem mais crescido. E Marcos se aproximou e conversou lá com eles, junto com Glória. E depois acabaram indo para um outro local, onde encontrou mais umas pessoas que eles conheciam. E ficaram um bom tempo fazendo isso na festa, até que, depois de muito tempo, acabaram encontrando cada uma das pessoas que eles conheciam, de várias partes onde tinha uma quantidade de pessoas. Até que no momento, Herbert acabou chegando com o Marcos, mais o Feliciano, e disseram que essa festa está incrível, tem tanta gente aqui muito interessante. E Marcos perguntou como era que ia o Herbert. Ele disse que estava super bem, depois do que o Lucas mostrou para ele, sobre como as ideias dele poderiam mudar o mundo. Ele se inspirou nisso e foi em um mundo onde precisava de ideias como as dele, e já mudou tudo por lá. E perguntou como ia com o Feliciano, e ele disse que ia bem, com os novos poderes dele de manipular várias coisas. Ele tem ajudado muita gente, e também meio que acabou encontrando alguém especial, assim como a Janaína. E agora ele tem uma mulher incrível, que também é tão esperta quanto ele, graças ao fato dela ser de uma civilização bem avançada. E agora eles são casados e chegaram até uma mesa onde estava o Natanael. E Natanael estava abraçado com sua esposa e disse: pai, nós temos uma novidade, vocês vão ser avós. E a mulher do Bombo disse que isso é uma ótima notícia, filho, e foi e abraçou ele. E o Marcos, depois que saiu de lá com Glória, disse que ele consegue agora chamar o Bomba de pai. E a Glória disse que é incrível, o terapeuta temporal consegue fazer essas coisas tão bem. E o Marcos disse que não foi em pouco tempo, mas deu certo. E depois de bastante tempo, a festa acabou e todos foram para suas casas.